Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Oliveira, eu sou advogado, especialista em propriedade intelectual e sócio da empresa Invoga Consultoria. Vamos lá dar início à primeira parte do nosso curso relacionado a registro de marca, tá legal? Só algumas explicações, alguns parâmetros antes da gente dar sequência. O primeiro deles, o curso aqui ele vai mostrar um panorama geral, um panorama horizontal de todo o procedimento do registro de marca. Vamos falar um pouquinho sobre o objeto, que é a marca, o procedimento administrativo e lá no final algumas considerações sobre questões judiciais. A ideia é que durante esse curso você tenha um primeiro contato, um contato mais robusto, para que daí em diante tenha um norte para os seus estudos, um norte para a sua atuação, principalmente a consultiva e, claro, o registro em si, tá bom? Outros pontos, outros aspectos do registro de marca, algumas discussões mais profundas, muito provavelmente serão objeto de um curso próprio, tá bom? Vou primeiro traçar esse panorama, esse conhecimento horizontal e depois nós vamos verticalizando, vamos nos aprofundando, perfeito? Vamos dar início então. E também tem que falar, o slide ele serve como um guia do que está sendo tratado e não com conteúdo em si dentro dele. O conteúdo eu vou falando e vou expondo, tá legal? Aí vão acompanhando, veja ainda mais de uma vez, caso tenha, caso se perca, caso fique alguma coisa um pouco confusa, e também vou estar sempre aberto para um papo, tá bom? Vamos lá falar sobre então a introdução. Primeiro, definições e abordagens relacionadas à marca. A marca, que é o objeto aqui do nosso estudo, ele é objeto de várias outras áreas do conhecimento. Nós podemos falar que a marca, ela pode ter uma abordagem relacionada ao branding, vai falar mais ou menos relacionado. Opa, deu uma travadinha, mas vamos lá. Primeiro relacionado ao brand, que vai tratar sobre a gestão da marca, os aspectos mercadológicos da marca. Também há a área do design, que vai falar ali sobre os aspectos da identidade visual da marca. E, por fim, que é o que nos interessa mais, o aspecto jurídico. A marca, ele é um direito que está dentro de uma propriedade industrial, que está dentro da propriedade intelectual, que é um subgênero ali do ramo do direito empresarial, tá bom? A marca, por si só, pela visão jurídica, ela é um bem juridicamente protegido com regulamentação legal, também internacional, tá bom? Perfeito, então. Traçadas essas três considerações, que a marca ela pode ser objeto da área do brand, do design e o que a gente quer falar aqui sobre o jurídico, o que a gente precisa entender sobre a marca? Ela está inserida em relações empresariais. Ela serve para quê? Para identificar um produto ou um serviço e para distinguir esse produto e serviço de outros semelhantes no mercado, tá? É para individualizar aquele objeto inserido no mercado empresarial, no mercado como um todo, sempre pensando no público-alvo, sempre pensando no consumidor, tá bom? A marca, ela é objeto de um alto investimento de tempo, de energia e de dinheiro. Por isso, aquela pessoa que desenvolve uma boa marca, que coloca no mercado, que trabalha com ela, precisa de um incentivo, de uma proteção legal. Se o contrário não fosse, se eu criasse uma marca, investisse tudo isso nela, e o direito me abandonasse, não teria por que eu criar essa marca. Pensando que outra pessoa poderia vilipendiá-la, utilizar indevidamente, copiá-la e só se aproveitar dos meus benefícios sem realizar o mesmo investimento, tá bom? Com relação ao seu conceito legal, aqui já. A definição de marca, a gente pode falar que é um sinal utilizado para fazer distinção entre produtos e serviços. Sua definição mais precisa está no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279 de 96. A gente está falando da Lei 9.000. Opa, assim fica ruim, né? Vamos lá. A gente está falando da Lei 9.279 de 96. 79, opa, de 96, tá legal? E que esse artigo fala o quê? Abre aspas,
são suscetíveis de registro como marca os sinais visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. Aqui nós destacamos, então, que são sinais visualmente... Opa, não deu certo o que eu queria fazer. Vou abandonar essa ideia aqui. São sinais visualmente perceptíveis, então é tudo aquilo que nós enxergamos. Não entra nessa proibição o que a gente escuta, o olfato, o paladar, o tato. Não. Marca com a proteção legal que nós temos, pelo menos pela lei, da maneira como a gente está tratando aqui, e como regra geral, é o que é visualmente perceptível, perfeito? E não compreendido as proibições legais. A lei ela vai trazer um rol de alguns artigos, de algumas situações que não poderão ser registradas, que não gozarão dessa proteção legal. E aí a gente vai trabalhar um pouco mais adiante, tá bom? Quando a gente fala agora sobre formas de apresentação da marca, temos 4 tipos de formas, tá legal? Primeira delas, a nominativa. Marcas nominativas dizem respeito apenas a nomes, palavras. A gente fala de palavras, abreviações, neologismos ou qualquer combinação de letra e algoritmo, sem imaginar logotipo, desenho, um grafismo especial, não, apenas o nome. Então, na hora de registrar a marca, eu posso simplesmente registrar o nome. Por exemplo, a minha empresa, Invol Consultoria, ela está registrada dessa maneira, apenas o nome. Aí a aplicação desse nome em logotipos e a divulgação, outras maneiras, são outros 500, tá bom? A gente entra daí na segunda forma de apresentação, que são as marcas figurativas. As marcas figurativas dizem respeito apenas a desenhos, imagens, formas fantasiosas de letras ou algarismos isolados e ideogramas, dentre outras opções. Resumindo, são apenas as figuras, são apenas as logos, são apenas as imagens, sem falar do nome especificamente. Mas aí você vai ficar imaginando, mas não faz tanto sentido. Normalmente, se eu vejo marcas aí que envolvem o nome e o logotipo. E aqui nós temos a marca mista. A mista ela é a combinação de imagens e palavras, ainda que essas palavras elas componham a imagem. Vamos imaginar aqui o logotipo da Coca-Cola. Está escrito Coca-Cola, mas é uma escrita especial, de uma forma bem desenhada. Então, essa é uma marca mista, envolve o logotipo e o nome, tá bom? Temos também as marcas tridimensionais, que dizem respeito ao aspecto físico do produto, a embalagem ou até o próprio produto, pensando também em combinações de cores, perfeito? Já caminhando mais um pouco agora com relação à natureza das marcas. As marcas existem mais de um tipo de natureza e eles estão no artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial, a lei que eu já mencionei anteriormente, a 9.279 de 96, perfeito? E esse artigo vai falar o quê? Que existem as marcas de produtos e serviços, é um tipo só, a marca de produto e serviço, que é aquela utilizada para distinguir produtos ou serviços de outro idêntico no mercado, semelhante ou afim, ou até ainda que de origem diversa, tá bom? Esse é o tipo mais importante para você nesse momento. É o tipo de marca que mais vai a registro e que mais vai chegar até você por meio do seu cliente, tá? Com dúvida ou por registro, ou uma discussão judicial que seja, tá legal? É aquela que vai distinguir, então, um produto ou um serviço, ok? Mas existem outros também que a gente não pode deixar de falar. Primeiro, que seria as marcas coletivas, que servem para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade ou associação. Produtos ou serviços provenientes de membros de uma entidade, uma associação. Na palavra da lei, é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, tá bom? Então tem um coletivo, esse coletivo de pessoas cria um produto ou serviço e eu quero mostrar que esse produto ou serviço veio desse coletivo de pessoas e para isso serve a marca coletiva, tá bom? Já o terceiro tipo de marca, nós falamos da marca de certificação. É aquela que obedece padrões identificáveis e verificáveis. Então eu tenho um produto ou serviço que vai seguir um padrão identificável e variável. É aquela que serve para testar a conformidade de um produto ou serviço
com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Então, eu crio padrões de qualidade, padrões que eu quero que sejam seguidos, transformo isso numa marca, registro, e aí eu trago para que outras marcas sigam e estejam conforme elas, tá? Ainda temos uma dicotomia especial de marcas, que são aquelas marcas mais famosas. Dois tipos. A marca de alto renome, a gente está falando já nesse ponto aqui, tá? Temos a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida. Qual que é a diferença entre elas? A marca de alto renome, ela tem registro no Brasil e ela vai ficar protegida em todas as classes. A gente vai entender sobre classes um pouco mais adiante. Já a marca notoriamente conhecida, ela não tem registro no Brasil, mas ela tem uma proteção em um ramo específico. Decorre aí de alguma uma normativa internacional, tá bom? Isso aqui falando só por cima mesmo, a título de conhecimento inicial, porque não é tão objeto do nosso estudo aqui, tá legal? Avançando, agora nós vamos falar especificamente sobre a legislação, os aspectos legais da marca e por que tem o registro, por que tem a proteção da marca. Vamos entender um pouco mais sobre isso. A marca, ela tem o seu amparo constitucional, o direito marcário tem seu amparo constitucional, mais precisamente no artigo 5º, inciso 29 da lei. Esse artigo vai falar o quê? A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então a marca, ela tem um amparo constitucional, ela vai ser protegida. E por que nós nos preocupamos com isso? Nós nos preocupamos com isso porque pensamos no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. A sociedade como um todo, ela tem interesse que a marca seja registrada justamente por aquilo que eu falei lá no início. O avanço tecnológico, o avanço, o desenvolvimento, ele decorre justamente de criações. E essas criações, elas necessitam de investimento de tempo, energia e dinheiro. Se eu invisto isso com muito esforço e eu não tenho um retorno, não tem por que eu investir. Falando de maneira bem crua. Por isso, então, a gente garante a proteção, o uso exclusivo daquilo, os benefícios, os frutos desse meu esforço vão ser assegurados apenas a mim, quando a gente está falando de marca, tá legal? Além da legislação, além da Constituição, nós temos a Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 2079 de 96, que eu já mencionei. Vale a leitura dos artigos ali a partir do 122. Temos também diplomas internacionais. Aqui a Convenção da União de Paris, a CUP. Esse daí é o primeiro acordo internacional relativo à propriedade intelectual. Ele foi criado para trazer ferramentas para melhorar o cenário internacional, unificando a proteção. Hoje, quando a gente busca a proteção da marca, ela vai ter uma proteção nacional. Se eu quero que essa marca seja protegida em outro país, eu tenho que buscar o sistema desse outro país para ter a proteção lá. E aí eu faço isso com todos os países que eu quero. Claramente, é muito mais moroso, muito mais burocrático, muito mais custoso. A partir da Convenção da União de Paris, se desenvolveu ferramentas, um mecanismo para começar a facilitar toda essa burocracia. O Brasil é um país unionista, ele é signatário desse pacto, e dentro desse pacto tem algo muito interessante que eu quero mencionar, que é o princípio da prioridade. Ele estabelece que é possível que um cidadão de um país ele seja signatário da União, o cidadão de um país que é signatário, ele pode reivindicar a prioridade no registro da sua marca com base na concessão que obteve anteriormente no país de origem. Ou seja, registrei no Brasil, aí eu posso, a partir disso, ir em outros países que também são signatários e reivindicar a prioridade que eu tenho sobre aquela marca por já ter registrado no Brasil, tá bom? Menciona agora o Acordo de Comércio relacionado aos direitos de propriedade intelectual, TRIPS,
ele não vai apresentar esse tratado normas auto-aplicáveis ao exame de marcas. Porém, ele vai criar uma série de obrigações assumidas pelo governo brasileiro no sentido de estabelecer um patamar mínimo de proteção. Um patamar mínimo de proteção em matéria de propriedade intelectual na legislação sobre o assunto. Significa o quê? Ao assinar esse tratado, o Brasil se comprometeu a desenvolver o seu sistema legislativo a partir até um requisito mínimo de proteção aceitável da propriedade intelectual, dentro da qual nós falamos da marca, tá? Sempre que eu vou mencionar a propriedade intelectual, eu falo aqui da propriedade intelectual, tá? Ela é um gênero. Dentro da propriedade intelectual, nós temos inúmeros tipos de direitos. Temos os direitos autorais, por exemplo, e temos a propriedade industrial, que é um outro tipo, objeto dessa lei aqui. Há outros também, tem direitos sui generis, por exemplo, softwares cultivados, mas não é objeto aqui. Estou falando só para conhecimento. Dentro de propriedade industrial, aí nós temos outros direitos inseridos. Por exemplo, patentes e a marca, tá bom? A marca ela está inserida dentro de propriedade industrial, que está inserido dentro de propriedade intelectual. Por isso, sempre que a gente tratar de propriedade intelectual, indiretamente a gente está falando sobre marca também, tá legal? Na sequência, falando agora sobre o Protocolo de Madrid, ele é um regulamento comum que vai se aplicar apenas aos pedidos processados no âmbito do protocolo. É um registro universal de marcas. Quer dizer o quê? Aquele caminho, aquela maneira de ser mais fácil, mais prática de registrar minha marca fora do país, eu vou ter um protocolo, vou ter esse caminho pelo protocolo de Madrid para ser feito por lá e aí sim é simplificado, tá? Além disso, quando a gente fala de direito de marca, nós não vamos falar só da LPI, a Lei de Propriedade Industrial, não vamos falar só desses tratados internacionais, nós vamos falar de outras coisas também. Por exemplo, que a lei fosse lente, a gente vai usar o Código Civil para suprir as lacunas. Há casos que nós vamos falar também da lei de arbitragem, há a possibilidade de falar da CLT, também mediação e conciliação, enfim, inúmeros outros. O CPC, quando for tratado no processo judicial. O mais importante que eu quero que vocês vejam é o Manual de Marcas do INPI. A letra fica bem ruim, mas eu acho que dá para entender. Manual de Marcas do INPI. Lá no portal oficial do INPI, a gente vai acessar e vai ter um manual de marcas que é quase que um guia, um passo a passo de tudo que o INPI entende sobre o registro de marca e a parte procedimental. A gente vai falar um pouquinho mais adiante nesses pontos, tá? Agora, já pensando no próximo, os aspectos jurídicos da marca. Mas esse ponto aqui em específico eu vou começar no bloco seguinte. Vou falar um pouco mais sobre a questão procedimental. Aqui em diante, eu vou tratar com vocês as etapas do registro de marcas e o que um profissional precisa saber da questão jurídica relacionada àquilo. Por exemplo, eu sei que eu tenho que pagar uma guia para iniciar o processo. Perfeito. Qual guia, o valor da guia, como eu imito essa guia no site? Não vou falar aqui, porque você pode ir no próprio site do NPI e aí o NPI vai te mostrar qual é a guia, qual é o valor e qual é o link do site que você vai preencher. Aí vai ter uma guia, como eu vou preencher essa guia? O NPI traz tudo isso, um tutorial de maneira bem didática, bem fácil, bem palatável, tá bom? Aqui a ideia é trazer o robusto que você precisa saber para encontrar isso lá no NPI. O que você precisa saber para iniciar o registro de marca. Sempre pensando naquele cliente que chega até você e que tem essa necessidade, ou aquele cliente que já está com você e que você pode inserir o registro de marca no seu pacote de produtos, tá bom? Eu digo isso porque atuo na área de assessoria de empresas e todas as empresas precisam ter a marca registrada. Com o registro da marca, a pessoa se torna proprietária daquela marca, titular daquela marca, e a partir daí somente ela vai poder utilizá-la com exclusividade no território nacional. Ou seja, sem o registro você pode ser copiado. Ou pior, você pode estar copiando uma outra marca registrada. E aí vai ter um prejuízo financeiro, pode tomar uma ação, pode ser obrigado a mudar de marca.
tá bom? Mudar a identidade visual e gastar um bom valor nisso, tá bom? Então, a gente vou encerrar por aqui esse bloco. Na sequência, a gente já retorna falando dos aspectos jurídicos da marca.